pessoal, vamos entrar agora aqui na parte de frações, certo? Primeiramente, o que é fração? Fração, a gente, como eu já falei, significa parte de um todo, é só uma parte, não é a coisa totalmente. Por exemplo, se eu tiver uma figura aqui, ó, essa figura, eu vou desenhar ela eu vou repartir ela em 5 partes. Dessas 5 partes, eu vou estar pintando 2 partes. Ou seja, a parte pintada representa 2/5 dessa fração, 2/5. Agora, se eu tiver a mesma figura aqui de cima, ao invés de 5 partes, eu dividir ela em 10 e pintar isso aqui também, ó. A figura foi dividida em 4 partes, eu pintei 4 de um total de 10. O que 2/5 e 4 sobre 10, 4/10 tem em comum? Tem em comum que 2/5 e 4/10 são frações equivalentes. O que é uma fração equivalente, Gabriel? É uma fração que representa a mesma parte de um todo. 2/5 e 4 sobre 10 vão representar a mesma coisa da figura. Isso que é uma fração equivalente. Como que eu consigo obter uma fração equivalente? Por exemplo, eu tenho a fração 2/5. A essa fração eu consigo obter qualquer fração equivalente. Por exemplo, se eu quero obter 4 sobre 10, o que eu faço? Eu multiplico o numerador por 2 e o denominador pelo mesmo número. Tá? Tem que ser pelo mesmo número. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Se eu quisesse obter outra fração equivalente a 2/5, vamos supor que eu multiplicaria isso aqui por 5 e aqui também por 5. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 5, 25. Ou seja, 10 sobre 25, 10/25, significa que também é equivalente a 2/5, tá bom? Então, a partir de uma fração dada, eu posso obter qualquer fração equivalente, tá bom? Então, frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um todo, certo? Bom, eu quero aqui agora falar para vocês sobre simplificação de uma fração. Sim, o que é simplificar uma fração? 2 sobre 10, 2/10. Simplificar uma fração é escrever ela de uma forma mais simples possível, até chegar na sua forma irredutível. Para isso, a gente vai simplificar uma fração. O que é simplificar? Simplificar é dividir o número de cima e o número de baixo por o mesmo número em comum. Quem em comum divide 2 e 10? Só pode ser o 2, tá? Tem que ser pelo mesmo número. Para obter a fração equivalente, a gente multiplicava. Para simplificar, a gente divide o numerador e o denominador por o mesmo número. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Então, essa aqui é uma fração irredutível. Se eu quiser simplificar isso aqui, tem como? Não, não tem. Porque não existe nenhum número que dá para simplificar 1 e 5 ao mesmo tempo, a não ser o próprio 1. Só que aqui eu passo a ter a mesma fração, certo? Então, é como se eu não tivesse simplificado, porque eu obtive a mesma fração. Então, 1/5 é a forma irredutível, tá? A forma que não dá mais para ser simplificada. Isso que é simplificar uma fração. Agora vamos para a parte aqui um pouquinho de comparação. Comparar 2 ou mais frações. Para a gente comparar frações, eu preciso transformar as frações da forma decimal. Por exemplo, 2/10 e 3/5. 2/10 é maior ou menor? Maior, esse é o sinal de maior. Esse é o sinal de menor, esse é o sinal de igual. Como que eu diferencio o maior do menor? Se você fazer o tracinho parecer com 7 é o maior, se fazer o tracinho parecer com 4 é o menor. E o sinal de igual vocês já conhecem. Qual desses 3 sinais que eu coloco aqui
para comparar essas duas frações? É o seguinte, vamos lá. Para comparar essas duas frações, eu vou transformar elas em decimal. Eu vou pegar 2 e dividir por 10. 2 dividido por 10. 2 é menor. 0 no quociente, vírgula, 0 no dividendo. 20 dividido por 10 dá 2 vezes 10, 20. Para 20, nada. 2 sobre 10 é igual a 0,2. Vou fazer a mesma coisa com 3/5. Lembra que fração é uma divisão. O número de cima dividido pelo número que está embaixo. 3 é menor que 5. 0 no quociente, vírgula, 0 no dividendo. 30 dividido por 5 dá 6 vezes. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Ou seja, eu obtive 0,2 e 0,6. O que 0... Ó, esse aqui vale. Vou até trocar aqui a cor aqui, ó. O que 0,2 é em relação a 0,6? Se a gente fosse traçar uma reta numérica, ó, são iguais. Vamos olhar o número que está depois da vírgula nesse caso. Por que olhar depois da vírgula? Porque, ó, os da frente da vírgula são iguais. Então, ó, o que 2 é em relação a 6? 2 é maior ou menor? 2 é menor. Ou seja, 2 sobre 10, que é representado por 0,2, é menor que 3 sobre 5, que é representado por 6,6. Isso que é comparar duas frações. A gente transforma elas na sua forma decimal e depois compara quem é maior e quem é menor, certo? Vamos dar sequência aqui, um probleminha. João tem 40 balas e deu 2/5 destas para seu amigo Pedro. Quantas balas João deu a Pedro e com quantas ele ficou? Então, a primeira coisa é o seguinte, é pegar o que está em forma de fração e representar essa fração. 2/5 são duas partes pintadas de um total de 5. 2/5. Tudo isso aqui, toda essa figura aqui, representa o quê? Representa as 40 balas. Isso aqui, ó, representa as 40 balas. Quantas partes que foi dividido? 5 partes. Então, eu vou pegar 40, que é o total de balas, e dividir por 5. Para que dividir por 5? Para saber quanto que vale cada quadradinho desse. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Ou seja, cada quadradinho desse representa 8 balas. O que está pintado representa a quantidade de balas que o nosso amigo João deu para o Pedro. Ou seja, 2 quadradinhos, 8 mais 8, ou seja, 16 balas ele deu para o Pedro. Deu 16 balas a Pedro. E ficou com quantas? Eu vou fazer uma subtração. 40 menos 16, que vai dar... E ficou com 24 balas. E ficou com 24 balas, certo? Então, é assim que a gente vai fazer. Primeira coisa, representar a fração, certo? Representar a fração. Depois, pegar o total. Tudo isso aqui, ó, vale 40 balas. Pegar 40 e dividir pela quantidade de quadradinhos que eu tenho, que é 5. Ou seja, 40 dividido por 5 é 8. Cada quadradinho vale 8. Ou seja, 2 quadradinhos pintados representam o que ele deu para o Pedro. Ou seja, 8 mais 8, 16 balas. Bom, vamos lá para esse probleminha. André ganhou 3/5 de balas de sua mãe, que representa 12 balas. O restante das balas sua mãe guardou. Quantas balas sua mãe tinha? Ele quer saber, contando as 12 que ele ganhou, mais o que a mãe dele guardou. Ela tinha quantas balas no total? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta fração aqui, pegar essa fração e vai representar ela, ó. 3/5 são 3 partes de um total de 5. Então, eu vou pegar 3/5 e vou pintar, certo? 3/5 de um total de 5. Esses 3/5 de balas, essas 3 aqui que representa 3/5, isso aqui representa 12 balas. Ou seja,
As três partes pintadas representam 12 balas. Se eu pegar 12 e dividir por 3, vai dar 4. 4 vezes 3, 12, para 4, nada. Cada quadradinho desse representa 4 balas. Eu posso concluir que os que não estão pintados representam o quê? 4 balas também. Ou seja, 4, eu tenho... Se cada quadradinho representa 4 balas e eu tenho 5 quadradinhos, 4 vezes 5 vai dar um total de quê? Tudo isso aqui, toda essa figura, representa 20 balas. É o que a mãe tinha ao todo. Então, nossa aula foi sobre isso, foi sobre números racionais e frações.